O maior acidente aéreo da história, que a gente contou aqui no episódio 156, aconteceu em território espanhol com a colisão de dois Boeing 747 no aeroporto de Tenerife, lá nas Ilhas Canárias. Um outro grave acidente também aconteceu em território espanhol, mas dessa vez no continente europeu e com uma aeronave que iria para as Ilhas Canárias. Senta que lá vem história! Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, antes da gente contar essa história de hoje, vamos falar de segurança. Eu sempre falo sobre o quanto a aviação é segura, não é verdade? Então deixa eu falar para vocês sobre a segurança de usar uma VPN da Surfshark nas suas conexões com a internet. VPN é uma rede privada virtual que cria uma espécie de túnel protegido por onde vão passar os dados entre o seu device e um servidor de internet. E tudo dentro desse túnel é criptografado. Então a segurança dos seus dados aumenta. E sabe quais são as vantagens de usar uma VPN fora a segurança? Bom, além de ter essa conexão mais segura, obviamente, pensa só, final de ano está chegando. É hora de viajar, tirar férias, e uma excelente maneira de pesquisar preços de passagens aéreas e de hospedagem é usando uma VPN Surfshark, porque você muda o seu local de conexão e pode ver o preço das coisas como se fosse morador de outro lugar. E os preços são diferentes dependendo do local. Mas você não vai viajar? Vai ficar em casa? Tem outra vantagem, você consegue assistir o conteúdo da Netflix que não está disponível no Brasil, conectando a sua VPN como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo. Além disso, quando eu preciso acessar determinados arquivos que são confidenciais do Aviões e Músicas, eu sempre estou conectado usando a Surfshark, que já recebeu diversos prêmios como a VPN mais segura do mundo. Então assine a Surfshark e proteja os seus dados. Eles dão garantia de 30 dias com a devolução do dinheiro, caso você não fique satisfeito. Mas o melhor de tudo é que se você usar o meu cupom, ele está aqui, ó, AVIões, e também está no link da descrição, você ganha um desconto de 83% e mais 3 meses grátis. Então não perca tempo, clica no link e já garanta a sua assinatura da Surfshark. Agora vamos para a história de hoje. Em 20 de agosto de 2008, McDonnell Douglas MD-82, com registro Echo Charlie Hotel Fox Papa, da empresa espanhola Spanair, partiu de Barcelona no início da manhã a caminho de Madrid, naquela que era a primeira etapa marcada para esse dia. Este MD-82 tinha sido fabricado em 1993 e entregue à Korean Airlines, onde voou até 1999, quando passou a operar na empresa espanhola. A tripulação tinha se apresentado no aeroporto de Barcelona por volta das 8 da manhã. Depois de todos os trâmites resolvidos, eles decolaram 1 hora mais tarde, com destino a Madrid. Eram 10 horas e 13 da manhã. O voo foi tranquilo e não ocorreu nenhum problema técnico que necessitasse ser registrado no livro de bordo do avião. Chegando em Madrid, a tripulação desembarcou, já que a próxima etapa daquela aeronave só ia acontecer às 13 horas, só que seria feita pelos mesmos tripulantes, tá? Era o voo JKK 5022, que partiria de Madrid, Barajas, com destino ao aeroporto da Gran Canária, localizado na ilha que tem o mesmo nome. 6 minutos depois das 13 horas, a tripulação, que já havia retornado ao MD-82, entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Madrid, através da frequência para autorização de saídas pelo leste, solicitando permissão para acionar os motores. Depois do pushback, foram autorizados a taxiar, deixando o terminal T2 de Barajas e seguindo até o ponto de espera Romeo 1. Às 13h24, eles foram autorizados a entrar na pista de decolagem 36 da esquerda. Logo após se alinhar para a decolagem, o Spanair 5022 entrou em contato com o ATC e solicitou
solicitou autorização para deixarem a pista, pois estavam com um pequeno problema técnico. O ATC autorizou a saída da pista e perguntou se eles pretendiam voltar para o gate. Eles responderam que entrariam em contato novamente assim que recebessem um posicionamento da manutenção da própria empresa. O fato é que a tripulação notou que o sensor de temperatura do ar de impacto, que se chama HAT nesse avião, Ham Air Temperature, estava com uma leitura anormalmente alta. No início do táxi, a temperatura do sensor era de 56 graus Celsius, mas ela continuou subindo até atingir 104 graus Celsius, quando eles já estavam na cabeceira para decolar. O comandante entrou em contato por celular com o centro de controle de manutenção da empresa, que fica localizado na sede de Palma de Maiorca, para solicitar orientações e informações de como ele poderia lidar com aquele problema. O MCC então instruiu o comandante para reiniciar o circuit breaker, ou os disjuntores, do aquecimento deste sensor diversas vezes, o que ele respondeu que já tinha feito. O MCC então aconselhou a tripulação para obter assistência da manutenção lá em Barajas. Logo depois que desligou, o MCC entrou em contato com o gerente de turno da manutenção em Barajas para informar que, tem um avião aí que está retornando para o portão de embarque por causa do superaquecimento do sensor HAT. Ao mesmo tempo, a tripulação comunicou via rádio na frequência de operações com a equipe da Spanair, informando que iria passar por serviços de manutenção. O agente recebeu o pedido da tripulação e contactou o departamento de operações na sede da empresa, novamente em Palma de Maiorca, que autorizou a substituição da aeronave, já que havia outra disponível lá em Barajas, caso a aeronave não apresentasse condições para prosseguir o voo, depois que a manutenção fizesse o check, né? O agente então informou à tripulação que a substituição da aeronave havia sido autorizada, mas a tripulação decidiu esperar até que a manutenção informasse sobre o motivo do mau funcionamento do sensor. Enquanto eles estavam voltando para o pátio, a indicação de temperatura do sensor continuava lá, 104 graus Celsius. Era 13 horas e 33 minutos. Dois técnicos de manutenção examinaram o avião e visualmente não encontraram nada de errado no sensor. Então eles prosseguiram com testes elétricos, checando o sensor com o aquecimento contra a formação de gelo ligado. E finalmente o defeito foi encontrado. O aquecimento vinha do sistema de antigelo daquele sensor. A tripulação e a manutenção discutiram sobre o uso de gelo seco para baixar a temperatura do sensor. Isso é uma maneira paliativa só, tá? Porque o voo já estava com mais de meia hora de atraso. Um dos técnicos de manutenção então consultou a lista dos equipamentos mínimos da aeronave, que você que acompanha o canal já sabe que é a MEL, e viu que o avião poderia ser despachado com esse aquecimento da sonda totalmente inoperante. O fabricante permitia o voo nessas condições. O supervisor de turno também consultou o MEL, confirmando a informação. E eles propuseram ao comandante que o avião fosse despachado com o disjuntor de aquecimento do sensor de temperatura desligado. Haveria então o corte da alimentação elétrica que estava causando esse aquecimento. Dessa maneira então, o disjuntor foi puxado e uma etiqueta de inoperante foi colocada na tela com a indicação do HAT. E os mecânicos se certificaram que não havia corrente elétrica chegando no sensor. As ações tomadas foram registradas no livro de bordo da aeronave e a inspeção pré-voo da manutenção foi concluída e o avião foi declarado liberado para o voo. O primeiro oficial comentou que, sem aquela indicação de temperatura, eles não poderiam fazer uma decolagem no modo flexível, que é um modo que permite que o motor economize combustível, porque não precisa desenvolver a potência total. Só que para fazer esse cálculo de quanto é necessário, aquele sensor precisa estar funcionando, o que não era o caso. E além dos pilotos, havia mais um tripulante extra da Spanair na cabine, e era um comissário de voo da empresa, que viajava no assento do observador. Ele ia para Las Palmas. O comandante pediu para o primeiro oficial fazer um comunicado aos passageiros sobre o atraso do voo, e saiu do avião para supervisionar pessoalmente a operação de reabastecimento. Às 2h07 da tarde, o primeiro oficial solicitou autorização ao ATC para acionar os motores e a aeronave recebeu a liberação. Os pilotos iniciaram checklists pré-start e before start, ou seja, antes da partida. Curiosamente, o voice recorder gravou a voz de um dos pilotos dizendo nesse momento below the line. E essa é uma indicação de que o checklist estava sendo antecipado. O comandante
também antecipou alguns itens do Before Start antes deles serem verificados com o primeiro oficial. Nesse momento, o primeiro elo da corrente se fechava com a pressão autoimposta pelo tripulante, já que o atraso no voo passava de 1 hora. A sequência de partida do motor foi iniciada e logo depois deveria ter sido feito o checklist After Start, ou seja, um checklist para se fazer depois da partida dos motores. Mas esse checklist só foi iniciado, porque durante a verificação dos primeiros itens, o comandante já pediu para o primeiro oficial solicitar a permissão do controle de tráfego aéreo, o ATC, para taxiar até a pista 36L. Quando ele fez isso, o checklist não foi completo. O segundo e mais importante elo da corrente que evitaria um acidente acabava de se fechar. No After Start Checklist, um dos últimos itens solicita a verificação da posição dos flaps. Enquanto eles esperavam a autorização do táxi, eles calcularam o empuxo necessário para a decolagem e discutiram a opção de fazer a aceleração da decolagem no modo manual ou automático. O comandante contactou mais uma vez o ATC para solicitar o táxi para a pista, perguntando se eles poderiam obter uma estimativa do atraso antes que eles pudessem taxiar. O comandante estava visivelmente incomodado com o atraso desse voo. Eles foram informados pelo ATC de que não haveria atraso e receberam instruções para taxiar até a pista 36 Lima novamente, 36 da esquerda, né? Durante o táxi, além do curto checklist de táxi, aconteceram conversas no cockpit entre os pilotos e esse tripulante extra que estava no assento do observador, o que contraria o conceito de ambiente estéreo, ou stereo cockpit, que estava em vigor desde 1981. O ambiente estéreo é para que as conversas no cockpit depois da partida e até atingir 10 mil pés de altitude seja estritamente operacional. Você não conversa outras coisas, é só sobre a operação do avião. O primeiro oficial observou mais uma vez que o acelerador automático não ia funcionar. A tripulação então contactou o ATC para informar que estavam próximos ao ponto de espera Romeo 5 e receberam de volta a informação que eles estavam na fila para a decolagem. Às 2h21 da tarde, o ATC transmitiu que o Spanair 5022 era o próximo na fila, atrás de um MD-80, e que ele aguardasse no ponto de espera da pista 36 Lima. Os pilotos então foram comunicados pelos comissários de voo que a cabine de passageiros já estava pronta, todo mundo pronto para decolar. E o primeiro oficial realizou o Takeoff Imminent Checklist, lendo os itens do checklist, enquanto o comandante fazia a verificação. Esse checklist ele é executado depois da autorização para a decolagem. Antes de chegar nessa parte, existe o Before Takeoff Checklist, em que a verificação de posição dos flaps é novamente verificada. Um outro elo da corrente acabava de se juntar, porque não foi feito o Before Takeoff Checklist. Logo após a decolagem do MD-80, que estava na frente deles, o ATC informou para o Spanair 5022 sobre as condições do vento e autorizou a decolagem na pista 36 esquerda, o que é um procedimento padrão. Às 2h23 da tarde, os aceleradores do motor foram avançados, seguidos da liberação dos freios. A tripulação comentou que o sistema de auto-throttle não estava funcionando, ou seja, a aceleração automática, e que eles teriam que fazer uma decolagem manual. Os flaps lá das asas nunca foram colocados na posição de decolagem. E quando eles avançaram as manetes, deveria ter soado um alarme alertando os pilotos que a aeronave não estava configurada para decolagem. Mas esse alarme nunca soou no cockpit. E agora, com o avião correndo na pista, o último elo que levava ao acidente havia se fechado. Quando a aeronave chegou a 153 nós, ou 285 km por hora, o primeiro oficial informou que haviam atingido a V1. E a 156 nós, que dá uns 290 km por hora, iniciou a decolagem. O nariz do MD-82 começou a se erguer e ele deixou a pista depois de percorrer aproximadamente 1950 metros. Essas velocidades eram para o avião configurado com os flaps na posição de decolagem. Sem os flaps lá, as velocidades teriam que ser muito maiores para o avião não perder sustentação. Assim que ele entrou em condição de voo, o stick shaker e o aviso de stall foram ativados imediatamente no cockpit. Stick shaker é uma tremedeira no manche para indicar ao piloto que a perda de sustentação está próxima. O primeiro oficial
pego de surpresa, perguntou se havia ocorrido alguma falha de motor. E um segundo depois, o comandante gritou pedindo que ele desligasse o alarme sonoro. O MD-82 estava a apenas 7 metros do solo com uma velocidade de apenas 167 nós, ou 310 km por hora. Sem os flaps e no ângulo de subida de 15 graus e meio e inclinado 4 graus e meio para a direita. Essa inclinação para a direita aumentou para 20 graus. Nessa hora, as manetes de potência foram levadas rapidamente para trás e em seguida para a posição de aceleração máxima. Isso fez com que a elevação do nariz aumentasse ainda mais, agravando a condição de stall, já que o único remédio seria baixar o nariz do avião para ganhar velocidade. Então o aviso do GPWS, que é o Ground Proximity Warning System, de Bank Angle, ou o ângulo de inclinação, começou a tocar e se juntou aos avisos de stall e da vibração dos manches que já estavam ocorrendo. A aeronave subiu acima da pista até a altura máxima de 12 metros. Começou a perder altitude ao mesmo tempo em que inclinava para os dois lados. A primeira parte do avião a colidir com o solo foi a seção da cauda, seguida quase que imediatamente pela ponta da asa direita e a carenagem do motor direito. Os rastros deixados por esses impactos marcaram o terreno por cerca de 60 metros de distância, perpendicularmente ao eixo da pista. Vários componentes se desprenderam da aeronave enquanto ela corria sobre o solo fora da pista. E então o MD-82 deu um salto e perdeu o contato com o solo ao atingir um aterro e voltou a atingir o solo 150 metros mais para frente, até finalmente colidir com um barranco na margem de um pequeno córrego. Eram 2h24 da tarde. A aeronave foi totalmente destruída em decorrência do impacto com o solo e do incêndio que ocorreu em seguida. Das 172 pessoas a bordo, apenas 18 conseguiram sobreviver. As investigações mostraram que o MD-82 não conseguiu ganhar altura na decolagem porque a tripulação esqueceu que os flaps, que dão mais sustentação em baixas velocidades, nunca foram estendidos para a decolagem. Lito, então quer dizer que basta um simples esquecimento desse para acontecer um acidente assim? Bom, essa é uma pergunta válida e interessante, mas vamos ver se foi apenas um esquecimento. Para começar, haviam 2 pilotos na cabine e os 2 não se deram conta que os flaps não foram estendidos, causados por uma pressa em tirar o atraso desse voo. Várias interrupções fizeram com que eles esquecessem de colocar os flaps na posição. Fora isso, eles não realizaram a seleção dos flaps e slats conforme consta na lista de checklist lá no Engine Start, ou seja, logo depois da partida, tinha que colocar o flap na posição. E eles também não fizeram a verificação cruzada da posição da alavanca e o status dos flaps e slats nos indicadores luminosos quando executaram o After Start, que é depois da partida. Eles também não realizaram a verificação dos flaps e slats durante o item Takeoff Briefing, no checklist de táxi. E também não fizeram a verificação visual quando executaram os itens finais na lista de verificação Before Takeoff, que requer mais uma verificação da posição da alavanca dos flaps e slats com que está sendo exibido ali nos instrumentos da cabine. Além disso, o MD-82 tem um sistema chamado TOWS, que é Takeoff Warning System, que aciona um alarme caso o avião não esteja configurado apropriadamente para a decolagem, que é o caso de estar com os flaps recolhidos. Mas por algum motivo, esse aviso não estava funcionando nesse Spanair 5022. E a investigação não conseguiu determinar o motivo de não estar funcionando pela análise dos destroços. Como é que sabe que não estava funcionando? Porque não soou nenhum alarme no gravador de vozes. Então, na verdade, meus amigos, ocorreram 2 esquecimentos, um de cada tripulante, um defeito mecânico e 4 violações de procedimento que levaram até esse acidente. E se apenas uma dessas ocorrências não tivesse acontecido, o acidente teria sido evitado. Não existe desculpa para não se cumprir um checklist. Mas, apesar de tudo isso, e mesmo com todas essas evidências de erros, as autoridades aeronáuticas incluíram um cheque obrigatório do funcionamento do sistema TOWS antes de cada voo na série de aviões MD-80. E essa preocupação com as camadas de segurança e com o cumprimento do checklist é que fazem com que o meio de transporte que a gente tanto ama tenha tão poucos acidentes. Se você achou essa história interessante,
clique aí no Valeu Demais, nos ajuda a continuar produzindo conteúdo. Também se inscreva no canal e vire um apoiador. Além do seu nome aqui, ó, na tela final, você ainda ganha 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas. Um grande abraço e até o próximo voo.